Olá, estou aqui para falar sobre a MP 936, publicada agora em 1º de abril de 2020. O objetivo dessa MP é trazer alternativas que possam ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda durante esse período de calamidade pública aí tão triste. A MP 936 traz duas principais alternativas. A primeira delas, a redução de jornada de trabalho e de salário, e a segunda, a suspensão temporária do contrato de trabalho. O interessante aqui é que, finalmente, o governo meteu a mão no bolso. Por quê? Porque em qualquer uma dessas alternativas aí a serem adotadas entre empregador e empregado, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será quitado pela União em favor do trabalhador. Antes de mais nada, é preciso entender quais são os parâmetros utilizados pelo governo para o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. É claro que os recursos do governo são escassos, ainda mais agora, em meio à pandemia. Então, partindo dessa premissa, é que o governo, sempre que for pagar o benefício, ele vai utilizar como base de cálculo não o salário do trabalhador, mas sim o valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito a receber se caso fosse demitido. Essa é a base de cálculo observada, utilizada pelo governo para o pagamento do benefício. Com relação à redução da jornada de salário, isso acontece de maneira proporcional. Nesse caso, o empregador ele paga o salário empregado proporcionalmente à jornada realizada, mas sempre observando o valor do salário hora do trabalhador. Já o governo, ele entra aqui pagando o valor correspondente à redução salarial sofrida, cuja base de cálculo é e sempre será o valor de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se caso fosse demitido sem justo motivo. Exemplo. Se o trabalhador recebe R$2.000 por mês de salário para trabalhar 8 horas por dia, com a redução de 50% da jornada, ele passa a trabalhar 4 horas por dia e o empregador pagará ao trabalhador o valor de R$1.000, isto é, 50%. O governo, aqui por sua vez, pagará os 50% faltante. Certo? Mas é sobre o salário? Não. É sobre o valor de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Então, considerando que o empregado que recebe R$2.000 por mês tem direito ao valor de R$1.479,88 a título de seguro-desemprego, eu fiz os cálculos, o governo pagará 50% de R$1.479,88, que representa R$ 739,94. Portanto, o trabalhador receberá R$1.000 do empregador mais R$ 739,94 do governo. Um detalhe aqui é que a MP permite a adoção da redução em apenas 3 faixas: 25%, 50% ou 70%. Rafael, qual o período máximo de vigência desse benefício? 90 dias. Há alguma garantia de emprego? Sim, há uma garantia de emprego. O empregador ele não poderá dispensar um empregado sem justo motivo durante o período de vigência do benefício e nem quando do retorno em período equivalente a tal vigência. Em outras palavras, se o benefício ajustado entre as partes for de 90 dias, quando do término da vigência desse benefício, o empregador terá mais 90 dias de garantia de emprego. Rafael, como é que se dá aí a formalização desse benefício, dessa medida? Simples, mediante acordo escrito. Pode até ser mesmo hoje aí pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou qualquer outro meio eletrônico, desde que o empregado possa conferir aí o seu aceite e o empregador documentar, obviamente. Outro ponto, o acordo ele deve ser celebrado aí com 48 horas de antecedência, do início do período de vigência, e o empregador terá aí 10 dias para informar o Ministério da Economia sobre a adoção de tal medida por meio do site Empregador Web. Cabe ao empregador comunicar também, no prazo de 10 dias, o sindicato laboral, ou seja, o sindicato que representa aí a categoria profissional.
Mas detalhe aqui, é apenas comunicar, só isso. Outro cuidado, essa regra ela pode ser implementada mediante acordo individual apenas nos casos em que o empregado recebe até R$ 3.125 de salário ou acima de 2 tetos da Previdência, que hoje representa R$ 12.202,12, e ainda que tenha diploma de curso superior. Caso contrário, a medida então ela deve ser implementada mediante a intervenção do sindicato. Ou seja, se o trabalhador se encontrar naquela faixa ali de rendimento acima de 3.125 até 12.202, nesses casos há necessidade de que haja intervenção do sindicato para que o acordo de redução seja aí validado. Salvo nos casos em que a redução for aí de até 25%, que daí não seria tão lesivo, em qualquer hipótese aí podem as partes celebrar tal acordo. No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, caberá ao governo arcar aí com benefício ao trabalhador. A base de cálculo do benefício é a mesma, né? É o valor referente ao seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se caso fosse dispensado sem justo motivo. E ao empregador? Ao empregador, segundo o MP, caberá apenas a manutenção dos benefícios sociais que ele já concede, que ele já paga ao empregado, como, por exemplo, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico e por aí vai. De qualquer sorte, aqui a MP ela faculta ao empregador o pagamento de uma ajuda compensatória mensal. Mas nesse caso o empregador ele paga se ele quiser. E como atrativo para o pagamento, a MP atribuiu a natureza indenizatória a tal ajuda. Isso significa dizer que não haverá reflexo em férias, 13º, FGTS e nem outros encargos sociais se o empregador optar em pagar tal ajuda. Rafael, com relação ao prazo de vigência da suspensão temporária, máximo 60 dias. Rafael, há alguma garantia de emprego? Sim. O empregador, da mesma forma, não poderá dispensar o empregado sem justo motivo durante o período de vigência do benefício e nem quando seu término em período equivalente. Rafael, como é que se formaliza a adoção dessa medida? Mediante acordo escrito, pode até ser aí por WhatsApp ou por e-mail, desde que haja o aceite do trabalhador. Os prazos são os mesmos. O acordo ele deve ser celebrado com 48 horas de antecedência e o empregador terá 10 dias para informar o Ministério da Economia sobre a adoção de tal medida por meio do site Empregador Web. O empregador também terá que comunicar no prazo de 10 dias o sindicato laboral. Reitero, é apenas comunicar. Não é convocação para participar de negociação coletiva, não. Apenas comunicar. Aos empregadores que auferiram no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, a suspensão do contrato só será possível mediante a participação da empresa, do empregador, que entra pagando 30% do valor do salário do empregado e a União paga os 70% sobre aí o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.